Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora são os jogos de ida da segunda fase da Taça Libertadores da América, porque nessa semana ocorreu os jogos aí dessa primeira fase, dessa segunda fase da Libertadores, jogos de ida, com dois brasileiros em campo, o Atlético Mineiro e o Fortaleza, ambos jogaram fora de casa, e ficaram no empate sem gols em 0-0. A gente vai falar um pouco dessa estreia do Galo e também da estreia do Leão do PC, do nosso querido Fortaleza. Lembrando que foram 8 jogos, né, que vão definir aí 8 classificados para a última fase, né, da Taça Libertadores da América, que é a terceira fase, que aí sim vamos conhecer os times que vão para a fase de grupos da Libertadores. Nessa semana, né, foram 4 placares em 0-0. A rodada não teve lá tantos gols assim. Foram 4 0-0, além, claro, do 0-0 do Atlético Mineiro com a equipe do Carabobo lá na Venezuela. O Fortaleza também empatou em 0-0 com o Deportivo Maldonado lá no Chile, né? Tivemos também outro 0-0 entre Huracan e Boston River. O jogo foi no Uruguai, Boston River 0, Huracan 0. Decisão agora na Argentina. E ontem, um jogo que interfere muito a vida do Atlético Mineiro na próxima fase. Universidade de Quito, no Equador, ficou no 0-0 com a equipe do Milionários da Colômbia. Galera, 3 equipes conseguiram resultados importantes que a gente pode dar destaque nessa rodada. O primeiro destaque vai para o Nacional do Paraguai, que bateu por 2-0 a equipe do Sport Cristal, jogando no Paraguai. O Nacional vai para o Peru com uma vantagem muito boa. Creio que o Nacional vai conseguir essa classificação para a terceira fase da Libertadores. Um 2-0 é um resultado consistente. Vai ter que jogar lá contra o Sport Cristal e pode até perder por um gol de diferença. O jogo foi disputado na terça-feira. 2-0 para o Nacional do Paraguai para cima do Sport Cristal. Outro resultado importante que esse interfere a vida do Fortaleza na Libertadores foi o resultado do Cerro Porteño. O Cerro Porteño foi até o Chile jogar contra a equipe do Curicó Unido e venceu por 1-0. O Cerro Porteño consegue uma vitória importantíssima fora de casa. Vitória essa que coloca o Cerro em vantagem na briga pela terceira vaga, a terceira fase, né, da Libertadores. Acho que o Cerro Porteño com essa vitória fora de casa meio que carimba a classificação. Joga em casa, pode jogar pelo empate, né? Lembrando que no caso de uma derrota, uma vitória do Curicó por um placar simples, o jogo vai para as penalidades, mas o Cerro Porteño já venceu fora e agora só precisa de um empate dentro de casa. O Cerro Porteño aqui dentro de casa costuma ser bastante forte, a equipe do Cerro Porteño, que deve ser, quem sabe, o adversário do Fortaleza na terceira fase da Libertadores. Galerinha, outro resultado interessante nessa rodada foi o 3-0 do Magallanes para cima do All Reds, que a gente conhece muito bem, o time lá do Absorvente, né, que ganhou do Corinthians ano passado na Libertadores fora de casa, e empatou em São Paulo em 1-1, jogando fora de casa e sem a altitude, né, que é a sua principal arma. O time tomou 3-0, tomou um gol no primeiro tempo e 2 no segundo, e o Magallanes consegue um resultado muito importante. Tudo bem, jogar na altitude não é fácil, o adversário deve meter uma pressão muito grande no time do Magallanes, mas a gente pode ser bem sincero que é muito difícil reverter um 3-0. É impossível? Não é, principalmente um time que decide na altitude, mas tem um placar considerável, isso a gente não pode negar. Então o Magallanes vai para a Bolívia com um resultado muito bom, esse 3-0. Galera, talvez o melhor jogo dessa segunda fase, né, dos jogos de ida, foi o empate entre El Nacional do Equador e Independiente Medellín. 2-2, o jogo foi no Equador, grande jogo, 4 gols, né? O empate que deixa aberto a decisão para a segunda partida que vai acontecer na Colômbia. Mas um resultado que, de certa forma, mostra que o El Nacional pode complicar um pouco a sua Independiente Medellín, né? Quem apostava muito na classificação do Independiente Medellín viu que o El Nacional tem uma boa equipe. Tinha metido 6-1 na primeira fase, tudo bem, pegou um time muito fraco. Mas o El Nacional deu trabalho ao Independiente Medellín, 2-2, num grande jogo. Acho que foi a melhor partida desse jogo que a gente tivemos nessa semana. Esse El Nacional 2, Independiente Medellín 2. E vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que se caso acontecer mais um novo empate, a decisão vai para as penalidades. Quem vencer segue adiante na Libertadores. Mas destacar essa parte desse 2-2 aqui, que foi bem interessante esse jogo. Galerinha, sobre os demais jogos aqui, já falei que Boston River 0, Huracan 0, jogo muito ruim lá no Uruguai. E Universidade de Quito 0, Milionários 0. Tanto Huracan como Milionários, que decidem em casa, tem um certo favoritismo após esse 0-0, né? Lembrando que no caso de um novo empate, independente se for com gols ou sem gol, que não tem um critério de gol fora mais, o jogo vai para as penalidades. Mas depois desse 0-0, eu acho que tanto por Huracan, que joga na Argentina no jogo da volta, e para o Milionários, que decide na Colômbia, esse resultado ficou de bom tamanho, esse 0-0 para decidir em casa. Eles são favoritos para levar a decisão aí contra Boston River e automaticamente Universidade de Quito.
Já sobre o confronto dos times brasileiros, falar um pouco de Atlético Mineiro e Fortaleza aqui, galera, que tipo assim, me decepcionaram, né? Eu esperava um pouco mais aí de Atlético Mineiro e Fortaleza nessa semana na Libertadores, mesmo jogando fora de casa, né? Eu até tinha falado com o Max sobre a possibilidade do Atlético Mineiro golear o Carabobo na Venezuela, isso não aconteceu, passou longe disso. E também destacar, o Max falou que o Fortaleza iria atropelar o Deportivo Maldonado, também não aconteceu nada disso. Fortaleza também não fez lá das suas melhores partidas, conseguiu ter algumas oportunidades, não muito claras, o Deportivo Maldonado também. Fortaleza traz para o Brasil uma vantagem de poder, qualquer vitória simples, o Fortaleza está nas oitavas de finais, na terceira fase da Libertadores. Isso é muito importante. Eu esperava um pouco mais, que o Fortaleza jogou até razoavelmente, mas achava que o Fortaleza ia conseguir a vitória fora de casa. Mesma coisa serve para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não foi lá muito bem. O Atlético Mineiro teve bastante dificuldades, parecia um time muito previsível, muito preguiçoso. Precisava muito afim de jogar, o campo sem ninguém, né? Tava um estádio vazio praticamente. O Carabobo pouco ameaçou, teve uma chance clara de fazer 1-0 no jogo, mas não fez. E o Atlético Mineiro sente muito a falta do Hulk. Isso é muito claro. O Atlético Mineiro sente muito a falta do Hulk. Quando o Hulk não está em campo devido à Covid, o Atlético Mineiro sente bastante e não conseguiu sair do 0-0 com o Carabobo. Decisão agora vai ser em casa, vai ser em Minas Gerais, como o Fortaleza também vai decidir a vida contra o Deportivo Maldonado no Castelão, e os dois têm tudo para conseguir se classificar. Lembrando, nessa fase, galera, não é importante jogar bonito, dar show nem nada, o importante é se classificar, e essa é a obrigação de Atlético Mineiro e Fortaleza nessa segunda fase da Libertadores. Não deu pra ganhar fora de casa? Faz o dever de casa, tenta jogar um pouco melhor, que tanto o Atlético Mineiro como o Fortaleza, se jogarem ali talvez 20% a mais do que jogaram, com certeza não vão ter dificuldade nenhuma para passar aí pelo Carabobo, Atlético Mineiro, e o Fortaleza pelo Deportivo Maldonado. Galera, é isso. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube Libertadores. Aqui, um abraço, valeu!